Irmãos, nós estamos chegando aí, nós paramos no final do ano passado no capítulo 17 e a gente está chegando aí basicamente, faltando 4 capítulos e meio para chegar no final da segunda coletânea de provérbios, né? A primeira é a introdução, depois a gente tem a primeira coletânea, que é os provérbios de Salomão, escritos diretamente por ele. E aí, da metade do 22 até o final, os provérbios dos seguidores de Salomão, dos sábios, do rei Lemuel. Então, esse capítulo 18, ele foca ele vai falar um pouco sobre o homem tolo e o homem sábio. Ele já falou diversas vezes sobre isso, só que, digamos que esse seja o tema central do capítulo 18, certo? O homem tolo e o homem sábio. Como o homem tolo, ele é contra, né? Ele é inimigo da verdadeira sabedoria. Por exemplo, é isso que diz pra gente o versículo 1. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Por que ele vai chamar o tolo aqui é o solitário? Né? Ele vai dizer assim, o tolo, ele é uma pessoa solitária. Por quê? Porque aquela pessoa que só ela sozinha está certa é um tipo de pessoa solitária. Ela nada contra a maré, não no sentido de estar certa, mas no sentido de estar errada. Todo mundo dizendo a ela que ela está errada, mas ela sozinha diz que ela está certa. Então ela é solitária nesse sentido. O solitário busca o seu próprio interesse. Quem busca o seu próprio interesse é uma pessoa solitária. É aquela pessoa que, veja, ninguém é capaz de ensiná-la. Ninguém chega para ela e ninguém pode exortá-la. Ela sempre tem uma coisa a mais. Se a pessoa exorta ela exorta a pessoa por cima, né? Ela sempre tem uma crítica a alguém ou a alguma situação. Ela está sempre certa, né? Ou se ela sempre critica os outros, automaticamente ela está sempre certa. Então é isso que ele está falando. Essa é a solidão do tolo. Tem gente, tem ímpio, que ele é tão obstinado em ouvir as pessoas, que ele não ouve nem o outro ímpio. Né? É interessante isso. Ou particularmente ele acha que não ouve, porque se ele está indo contra a Bíblia, ele está andando na maré do mundo, ele acha que está se destacando, mas na verdade ele está sendo só mais um, né? Mas ele não ouve ninguém, ele não ouve um psicólogo, digamos assim. Se ele não ouve um psicólogo, se ele não ouve um psiquiatra, se ele não ouve um amigo dele que é ímpio, imagina o que ele acha de um religioso, né? Imagina o que ele acha da Bíblia. Ele não ouve nem os especialistas do mundo. Imagina o que ele acha de um pastor, né? Será que ele vai ouvir essas pessoas? E aí a gente está estudando lá na igreja o livro de Efésios. É isso que Efésios fala sobre a conversão, né? Se não for o Espírito Santo, nós estamos mortos. É impossível o tolo ouvir, né? É impossível o ímpio ele encontrar lógica na palavra de Deus. Essa é a figura que ele vai usar. Ele usa também, iniciando o capítulo 2 de Efésios. Vocês estão mortos, né? E o morto não ouve. Você, de fato, precisa ser ressuscitado, digamos assim. Ressuscitado espiritualmente. E a consequência disso é que ele é inimigo da sabedoria, né? Versículo 1. E se opõe à verdadeira sabedoria. Ele é um grande opositor, ele não vai ouvir, ele não vai incentivar, ele não vai divulgar, ele vai lutar contra. A vida dele, o modo dele de viver, luta contra a verdadeira sabedoria. Em contraposição a esse provérbio, foi o último que a gente leu aí, no versículo 15. Ele vai falar sobre o sábio. Ele vai dizer assim no 15: o coração do sábio adquire o conhecimento,
e o ouvido dos sábios procura o saber. Né? Então, por isso que é um grande contraste. Ele está dizendo assim, o tolo, ele se empenha na sua própria ideia, e ele vai ficar sozinho nisso. Quando ele se empenha na sua própria ideia, ele é o grande adversário da verdadeira sabedoria. O sábio não. O sábio, ele quer adquirir cada vez mais o conhecimento. O ouvido dos sábios procura o saber. Ele se esmera na verdadeira sabedoria. Ele é o oposto desse homem tolo. Pense aqui, eu peguei aqui o capítulo 11 de Romanos, depois de Paulo, ele nos mostrar o magnífico plano da salvação, digamos assim, né, todos os passos ali. Ele chega no capítulo 11, versículo 33, ele diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ele exalta isso aí, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Né? Deus, ele é sábio e ele é a sabedoria em essência, digamos assim, né? Quantas vezes em Provérbio, o próprio Salomão, ele trata Deus como sendo a própria sabedoria. Né? Então, a criação, a revelação a especial e a geral. A revelação geral, a sua criação, como Deus se manifesta na sua criação, demonstra a sabedoria. O pouco que nós sabemos do universo mostra que nós temos um Deus organizado, que temos um Deus sábio. Sabedoria é um atributo comunicável de Deus, né? Ele também nos dá a oportunidade, é claro que nós não conseguimos ser igual a ele, nem chegar perto, mas ele nos dá essa oportunidade, essa graça de sermos sábios. Então, só na sua revelação geral, nós conseguimos enxergar um Deus sábio. E na sua revelação especial também, porque Cristo, ele é tratado na palavra de Deus como a própria sabedoria encarnada. Deus se manifestando através do seu Filho numa sabedoria. Paulo vai chamar Jesus em 1 Coríntios de sabedoria de Deus. Um dos adjetivos de Jesus é ele ser a sabedoria de Deus. Por isso que Paulo insiste em dizer, olha, esse evangelho, ele é um mistério. Ele está oculto. Não tem como, essa sabedoria, não tem como você desvendar, por si só, você ir atrás e descobrir isso por si só. Isso de fato está oculto. Versículo 3. Com a maldade vem também o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. Né? Tem provérbios que eu gosto de destrinchar um pouco mais sobre ele. Esse aqui é um deles. Né? Veja, olha o que é que ele está dizendo aqui. A maldade, o desprezo, ela é uma consequência da maldade. Aquela pessoa despreza a sabedoria de Deus, isso aí o ato dela desprezar a palavra de Deus é uma consequência do quão ela é má. Então é isso que ele está dizendo. Antes do desprezo vem a maldade. É a primeira coisa que ele diz. Então não tem essa pessoa que ela é ótima, ela é tão boazinha, mas ela só nega a palavra de Deus. Ela só não concorda com a palavra de Deus. Ela é má. Porque antes do desprezo vem a maldade. Antes dela desprezar a verdadeira sabedoria, ele como tolo, né, vem a maldade. E aí são paralelos, né? Porque no mesmo provérbio tem assim, e com a desonra vem a vergonha. Antes da vergonha vem a desonra. Uma pessoa que vive uma vida vergonhosa é porque ela buscou viver uma vida desonrosa. Um exemplo muito, muito famoso que nós temos disso é, por exemplo, Romanos.
Romanos 1 chega para a gente e diz, olha, o homem ele decidiu ir contrário à natureza. Ele decidiu, olha, eu sou homem e agora eu vou gostar de outro homem, né? Eu sou homem e eu vou me comportar como uma mulher. Eu vou me vestir como uma mulher. Eu agora vou contrário à natureza. Então, Deus os entregou. Então, qual é a consequência disso? Deus os entregou à vergonha, né? Eles agora se tornaram, o modo de vida deles, veja, o modo de vida deles é um modo de vida vergonhoso. É um modo de vida vergonhoso. E eles têm muito orgulho disso, né? É o orgulho gay, é o orgulho disso aí. Até o nome do movimento deles é orgulho. Eles têm orgulho. Na verdade, se a gente parar para pensar, o mundo, ele tem muito orgulho dos seus nãos. Ele é cheio de nãos e eles têm muito orgulho disso. Enquanto que a igreja não tem orgulho dos seus nãos. Por exemplo, quais são os nãos que a igreja tem? Não matarás, não cobiçarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Se a gente pegar somente a lei moral, somente os 10 mandamentos, está cheio de nãos, né? Mas o crente, ele encara esse não como uma coisa ruim, restrição. Restrição nunca é bom, né? Então, esses nãos, eles são vida para nós. Não, poxa, eu poderia ali, né, fazer uma falcatrua, me dar tão bem, roubar. Eu não posso. Puxa, que pena, né? A lei não deixa eu roubar. Como se isso fosse uma lástima, né? Não, eu não posso fazer isso. Isso aí é uma desonra que me traz vergonha. Que pena, porque seria tão mais fácil roubar. Não, nós temos que ter orgulho desse não. O mundo tem orgulho dos seus nãos. O homem abre a boca para dizer, eu não me envolvo com mulher, eu só me envolvo com homem. Ele tem orgulho disso. O solteiro, ele diz assim, eu não me caso de jeito nenhum. Eu odeio, eu nunca vou me casar. Ele abre a boca e ele diz, não me caso. Ele tem orgulho disso. Isso é vergonhoso, mas ele tem orgulho. Ele encara com orgulho. Um casal, ele diz assim, não, eu não vou tentar, de jeito nenhum, nem pensar em ter filho. É a minha vida profissional, eu vou viver aqui. Eu não quero ter filho, não quero. Eles têm orgulho de dizer isso. O mundo é cheio de nãos e eles têm muito orgulho dos seus nãos. E nós não temos orgulho dos nossos nãos. Pense no regime, né? Pense aí no regime. Existe aquele cara que faz regime, mas ele é chato. Eu vou dar um exemplo. Ele vai na minha casa e diz assim, toma aí. Ele, não posso comer porque eu estou de regime. Ele faz questão de dizer que está de regime, né? E ele faz questão de dizer cada caloria que tem na comida, né? Isso aqui tem tantas calorias. E ele sai da minha casa orgulhoso porque não comeu nada, só bebeu água, né? Ele faz questão de dizer não, digamos assim. Nada contra, se você for na minha casa, você pode comer, e se você não quiser comer, não tem problema. Não precisa ficar dizendo a caloria de cada alimento, né? Mas pare para pensar. Existem as restrições do mundo que elas não são pecado. Tem uma pessoa que poxa, hoje a gente está na época dos influenciadores digitais. E eles têm um modo de vida que são cheios de restrições que eles inspiram muitas pessoas. Pense no personal trainer, pense numa pessoa que tem um regime, ela vende esse curso e ela ganha milhões com isso. E ela leva milhares de pessoas nisso aí. A pessoa é vegana, a pessoa é vegetariana, ela pode ser, contanto que ela não queira que eu seja, né? Ela não quer comer carne, ela opta por não comer carne. Contanto que ela entenda que isso aí não é pecado e não queira e acha um absurdo eu comer, ela vai viver a vida dela lá. Então, tem restrições que não são necessariamente pecado, mas eles têm orgulho de dizer não. E aí, por que eu falo isso? Veja na prática, né? Muitas vezes a gente trata a nossa honra como desonra. Uma pessoa crente chega para mim e diz assim, poxa, por que você não faz isso no seu culto? Aí eu esquivar. Eu vou lá e esquivo, porque na igreja, na minha igreja, eu sou crente, na minha igreja a gente faz.
E por que na sua não faz? Né? Na igreja todo mundo faz, por que na sua não faz? E eu não sou crente não, e na minha igreja tem. Aí você muda de assunto, você tem vergonha. Você, não, olha, eu acredito que se não está na palavra de Deus, eu não devo fazer. Eu acredito que se a Bíblia não prescreve o modo de adorar, no modo de adoração ali, se não tem lugar nenhum na Bíblia, não é para fazer. Eu entendo que Deus não quer ser adorado dessa forma. Então eu entendo que não deve ser feito. Você deve, é uma forma de, é uma palavra feia, você vai esbanjar, mas não no sentido pecaminoso, mas você vai falar a verdade com autoridade, né? Eu acredito numa coisa chamada princípio regulador. E isso aí diz que, se não está na palavra, se não prescreve na palavra, eu não vou ousar colocar no lugar mais sagrado, no momento mais sagrado da minha vida, que é o culto ao Senhor. Eu não vou fazer isso. Eu estou me mexendo com Deus Santo. É perigoso isso que você está fazendo aí. É perigoso. Você não deveria fazer isso. Assim como eu não faço. A gente deve ter orgulho dos nossos não. Não, eu não vou entrar nisso daí, porque isso aí tem. Nesse negócio aí tem roubo. E eu não devo roubar. Eu não vou entrar nisso aí, porque isso aí tem imoralidade. Essa conversa de vocês aí tem imoralidade. E eu não posso. Não, isso aí tem roubo, tem imoralidade. Vocês estão falando mal do outro. Tem adultério aí no meio do que vocês estão falando. Então eu não vou entrar. Nós deveríamos ter mais orgulho dos nossos nãos. E aí ele vai, mais 2 provérbios, ele vai dizer assim, versículo 5, né? Não é bom ser parcial com os ímpios para torcer o direito contra os justos. A gente é aquela pessoa que é parcial com a iniquidade, né? Ela age com parcialidade. Poxa, essa pessoa tem um trato comigo, essa pessoa é meu amigo. Então, o ímpio ele faz muito isso, né? Ele vive de acordos. Então, mesmo se a pessoa fez uma coisa errada, é 2 pesos, 2 medidas. Eu vou aliviar para ela, porque ele é meu amigo, ou ele fez um acordo comigo, ou ele vai me dar o dinheiro. Então, essa parcialidade, ele fala que é pecado. Não é bom ser parcial com os ímpios para torcer o direito contra os justos. A gente automaticamente lembra dos políticos, né? Mas não somente os políticos. Eu sempre dou exemplos de políticos aqui. O que mais me deixa chateado com os políticos não é nem porque eles são corruptos, porque corrupção acontece desde quando você se entende por gente, né? Principalmente no Brasil. Antes de você nascer, existia corrupção. E quando você morrer, também vai existir, se Jesus não voltar. O problema é como o brasileiro lida com corrupção. Você vai ver aí, fulano, acharam que ele roubou, começa uma passeata que o país todinho vai para frente da casa do cara, até o cara renunciar, né? Então, nos outros países existe corrupção, mas olha como é tratado. Aqui não, aqui o brasileiro ele não está nem aí. Aqui o brasileiro, eu já falei isso para vocês, né? Ele só não é corrupto feito o político porque ele não está lá no lugar dele. Porque se ele tivesse, ele é corrupto na empresa dele. Ele não rouba milhões, mas ele só rouba R$10 se ele tiver oportunidade. É o corrupto na medida do possível, né? Esse é o brasileiro, esse é o problema do nosso país. Mas o meu problema com o político não é nem esse. O meu problema com o político é a parcialidade dele quanto aos princípios bíblicos. É quando o político vai dizer agora como eu devo criar meus filhos. Esse é o principal problema. Ele vai dizer quando é que o meu culto tem que abrir, ou se o meu culto tem que fechar, né? O meu não, né? A igreja, né? A igreja da gente tem que abrir, a igreja da gente tem que fechar. Ele vai tratar agora princípios, ele vai mexer nos princípios. Ele vai dizer assim, como você deve educar o seu filho. Você tem que educar o seu filho nesse método. Se você não educar o seu filho nesse método, você não pode educar o seu filho. Tem que ser sempre outro. Você não pode, eu proíbo você de educar o seu filho. Então esse é o maior problema. É quando ele entra no âmbito familiar. E entra nos princípios bíblicos, né? E essa parcialidade, quem dera fossem apenas os políticos, né? Pense num homem da casa, pense numa pessoa que lidera o lar, né?
Você reclama porque fulano é um político tirano, mas você na sua casa é uma pessoa tirana. Entende? O problema é dentro de casa, o problema é no trabalho. Você é uma pessoa, você reclama que fulano é corrupto, mas você é corrupto no seu trabalho. Você reclama que o seu chefe, fulano, não ouve ninguém, mas você não deixa ninguém na sua casa dar um pitaco, dar um conselho. Você não ouve ninguém também. E aí a gente começa a acusar os outros, mas a gente não olha, a gente passa a desconsiderar, a gente vai julgar o outro e a gente considera porque o outro é mais amigo do que a gente, do que o outro. Então a gente vai lá e dá uma bonificação para ele. Eu, como autoridade da igreja, eu não vou olhar para o seu pecado com tanto rigor do que o outro, porque eu sou mais amigo seu do que o outro. Eu não trato com imparcialidade, né? Eu trato com parcialidade. Isso acontece muito conosco. Imagine eu, por exemplo, eu sou um professor. Então, eu sou um professor rigoroso com meus alunos, eu disciplino meus alunos, eu faço isso, não sei o quê, mas quando chego lá em casa, eu não dou um limite aos meus filhos, né? Eu não dou um limite, eu sou um chefe rigoroso, eu sou um patrão, um gerente rigoroso, não passa nada no trabalho, né? Em casa, eu não tenho liderança nenhuma, né? Eu sou um pastor que quero disciplinar, que quero exortar, que quero aconselhar, mas o meu ministério em casa, eu não tenho liderança nenhuma. Né? Então, esse é um problema. O problema da gente como um todo é porque a nossa base ela está totalmente frágil, certo? E isso aí vai mexer totalmente com a liderança. E aí, para concluir, né, o último provérbio desse bloco aqui, ele vai, pega aí o versículo 10, que vai dizer assim: torre forte é o nome do Senhor, o justo corre para ela e está seguro. Né? É daí que se tira o castelo forte é o nosso Deus. Torre forte é o nome do Senhor. Então, o que é que eu faço? Né? Isso aqui é uma visão, é um provérbio que é um contexto de guerra, né? O exército inimigo está vencendo e eu não tenho chance nenhuma de vencer. O que é que eu faço? Eu corro para a torre, eu corro para o castelo forte. Né? Só que agora ele está dando informação a mais. Olha, o castelo forte da sua vida, o refúgio para onde você deve sempre correr é Deus. Então veja, nós devemos viver uma vida onde nós sempre, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, nós devemos viver de alguém que se baseia no Evangelho, que corre para essa torre forte. Né? Por quê? Porque eu sou o justo aqui, né? Eu sou o eleito, eu sou o predestinado, digamos assim. O que é que o justo faz? O justo, ele se ampara nessa torre forte. Né? Então, no meu casamento eu busco o Evangelho, né? eu como líder, sacerdote. Veja, o sacerdote do lar, e aí a gente não tem encontro de homens, né? A gente aproveita esses momentos para falar disso. Nós somos os responsáveis pelo controle emocional da nossa casa. Emocional. É a gente que apazigua as emoções. As emoções estão muito afloradas. A gente apazigua, calma, a gente vai resolver. Mas muitas vezes é a gente que começa a confusão. Né? Nós somos os responsáveis pela conduta emocional, espiritual e moral da nossa casa. Nós lideramos isso aí. Isso é um alicerce muito forte. É trazer a nossa família para a igreja, é manter um padrão de moralidade. Eu não posso deixar a imoralidade, eu não posso deixar as coisas morais entrarem na minha casa, e eu também eu sou aquela estabilidade emocional do meu lar. Olha a responsabilidade que nós homens temos, né? Então é isso. Aí eu tenho que viver uma vida onde eu sempre me refugio nesse castelo forte, a ideia é essa. Mas como assim, se na primeira tempestade, no primeiro problema na minha família,
tudo desmorona. A primeira tempestade, o primeiro problema. No primeiro problema na minha igreja, no primeiro problema no meu ciclo de amizade, aquilo ali vai e desmorona. É por quê? É porque eu não estou me refugiando desse castelo forte. É porque na hora de resolver o problema, eu estou usando o método de Eduardo aqui, sou eu que vou resolver. Eu não estou me amparando na palavra. Amparar na palavra é o justo quando ele está correndo. Ele não vai vencer por ele mesmo. Ele não vai vencer. Ele tem que se refugiar no castelo. Ele tem que recuar para o castelo. Matthew Henry, só concluindo, né? Ele aplicando aqui, ele vai dizer assim, olha, a torre forte, que é o Senhor, é suficiente para proteger você e suprir você em todas as áreas da sua vida. Ele conclui com isso. Ele diz, você tem que acreditar, em primeiro lugar, você tem que crer que todas as áreas da sua vida vão ser supridas por essa torre forte, por esse castelo forte. E aí você vai ter força para correr para ele. Ele supre você em tudo. Você está protegido em tudo. A ideia é essa. Até quando você está em momentos de diversidade, você está forte para aguentar aquilo ali. Ele não está dizendo assim, não, corra que você não vai ter problemas. Não, você vai ser amparado, você vai ser protegido, você vai ser acolhido. Né? Então é isso. Você vai ser suprido. Esse é o castelo forte. Por isso que no momento de grande perseguição, Lutero vai compor esse momento de grande perseguição. A Igreja Católica estava só esperando ele colocar o pezinho para fora lá do castelo dos príncipes alemães. Só botar o pezinho para morrer. Aí ele vai dizer, não. E ele estava no castelo, né? Ele estava parado ali. Ele vai fazer toda essa alusão para dizer, não, eu estou no castelo, mas o que me protege não são essas pedras aqui. O que me protege é o Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio. Digamos que o tema central do capítulo 18 é falando sobre o tolo e o sábio. Né? Então ele faz esse contraste sobre o homem tolo e o homem sábio em várias perspectivas, na mesma perspectiva que ele falou das outras vezes, na perspectiva familiar, na perspectiva de negócios, na perspectiva da língua, como ele fala aqui, por exemplo, no versículo 20, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. E aí, começando aqui, a partir do versículo 17, né? Ele diz assim, ó, do primeiro que pleiteia, a sua causa parece justa, até que vem o outro e o examina. Eu comecei falando na semana passada que o tolo, né, o homem tolo, ele está só, né, solitário em suas ideias. É o que ele diz no primeiro provérbio do capítulo 18, versículo 21, ele vai dizer, né? O solitário busca o seu próprio interesse. Porque no final, ele vai defender o que ele quer e está todo mundo errado. Né? Só ele está certo e está todo mundo errado. Essa é uma grande característica do tolo. Ele tem respaldo para criticar todos, porque no final todos estão errados e ele está certo. E esse versículo, esse provérbio, na verdade, do versículo 1, ele combina muito com o versículo 17, que diz, o primeiro que pleiteia, a sua causa parece justa. Então, ele tá falando no cenário de um tribunal aqui, um julgamento aqui. Então, o tolo ele vai falar a sua versão, e a sua versão está cheia de mentiras, mas ele acredita nessa mentira. Ele acredita na sua versão. A sua versão é a versão que está certa. E justamente é assim, quando muitas vezes a gente quer falar a nossa versão, nós temos vários exemplos na Bíblia. Pense no Levita e a concubina, quando ele vai falar lá para as 12 tribos o que aconteceu, ele tira toda a parte que ele estava culpado. Né? Então, muitas vezes a gente, para se proteger, a gente age dessa forma também, a gente age para se justificar. Tudo isso por causa da nossa natureza adâmica. Né? É o primeiro pecado, basicamente, que Adão vai cometer é esse. Olha, a mulher que tu me desse me deu do fruto e eu comi. Então, no fundo, a culpa não é minha, a culpa é da mulher. E do Senhor, porque foi o Senhor que me deu a mulher. Eu não aconteceu nada. Eu não colhi o fruto, me deram. O que Adão vai dizer é isso. Né? Eu não fui lá e colhi. Quem foi que colheu? Foi a mulher. Ela me deu. Então, acho que a culpa não é minha, a culpa é da mulher. E do Senhor, porque foi o Senhor que me deu a mulher. Isso é natural nosso, né? A nossa natureza, ela clama em colocar a culpa no outro. Ou ela clama em vir cheio de justificativas quando a gente peca.
é um treinamento que a gente tem que fazer, não é? Quanto mais a gente... hoje o pastor Vinícius falou lá, né? Pregou lá pra gente, né? E ele falou isso, ele disse, você não vai pra academia e malha? Você fica fazendo repetição lá de músculo, né? Adorei a analogia dele, nem posso dizer que é minha, porque a Raquel estava lá. Se a Raquel não estivesse lá, aí a gente dizia que era minha, né? Mas a Raquel está lá, vai dizer que é dele já. Então ele vai dizer, né, que, olha, você vai fazer... o que é treinar o corpo? É repetição, 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 e aquilo ali vai aperfeiçoando o seu corpo. A mesma coisa é o espírito. Você precisa repetir, você precisa ler a Bíblia, você precisa... e aí você vai mudando também, com o tempo, o seu comportamento, né? Pensem na passagem lá de Jesus e Lázaro. Jesus chega, Lázaro já morreu, faz 4 dias. E aí as pessoas, veja, o que é que elas fazem? Elas vêm cheias de justificativas. Senhor, se o Senhor tivesse vindo 4 dias antes, o Senhor teria curado. O que é que as pessoas estão dizendo com isso? Senhor, eu acredito que o Senhor cura, mas que ressuscita, aí já é demais. Ou seja, se o Senhor tivesse vindo 4 dias antes, o Senhor teria feito alguma coisa. Mas agora não dá mais, porque o Senhor cura, mas o Senhor não ressuscita. Ou seja, é uma justificativa para camuflar a incredulidade deles em acreditar que Jesus não cura. Aí eles disseram isso a Jesus. Senhor, já cheira mal, mas não tem mais jeito. Aí o que é que Jesus faz? Jesus chora. É o menor versículo da Bíblia, né? Lá em João. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Sabendo que ele ia ressuscitar, né? Com saudade. Como assim com saudade? Sabia que Ele ia ver Lázaro daqui a pouco. O Jesus não sabe. Pela dor dela, né? Pela dor delas, e aí? É uma possibilidade. Porque as pessoas olharam para Jesus e disseram o quê quando ele chorou? Poxa, disseram assim, esse na verdade o amava. Né? Amava muito Lázaro. Está chorando. Jesus chorar porque alguém morreu. Rapaz, isso aí, o Lázaro é o cara, né? Ele é digno das lágrimas de Cristo, né? Esse o amava. Mas por que Jesus chorou? Saudade? Nunca mais vou ver Lázaro. Está demonstrando a sua natureza humana. Isso é uma expressão da natureza humana, chorar. É sim. Mas por que chorar? Né? Ver a desgraça que é a morte no meio Chorar por causa da morte, como é terrível a morte. E aí, eu gostei de um comentário, eu estava vendo um dia desse, e eu estava lendo algumas coisas, até para aplicar para o sermão, sobre Jesus e Lázaro. Um comentarista falou uma coisa que eu nunca tinha percebido. Ele disse assim, Jesus chorou por causa da incredulidade das pessoas. Eu achei interessante. Foi de tristeza pelas pessoas? Foi o pesar de, olha, como eles são limitados, a ponto de não crerem que eu possa ressuscitar Lázaro. Que de fato como a visão deles é limitada quanto a eu ser o Filho de Deus e eu ser o próprio Deus. A ideia é essa. Achei interessante a abordagem desse comentarista, porque ele diz, olha, ele chorou por causa as pessoas estavam indo com justificativa, Senhor, 4 dias, e se o Senhor tivesse vindo, tinha curado, agora não tem mais como. E ele já tinha curado antes, já tinha ressuscitado antes, e acho que perguntaram isso, foi as irmãs, né? Sim. Maria. Exatamente. E antes ele já tinha ressuscitado, não tinha? Sim, se eu não me engano, isso mesmo, a filha de Jairo. Então, elas eram amigas os 3 eram amigos de Jesus, né? De Jesus. Eram muito chegados. Então, com Exatamente. certeza elas sabiam que ele já tinha ressuscitado. É uma limitação, né? Aí Exatamente. poxa, eu ressuscitei já. Lázaro estava mais agravado, né? Já tinha 4 dias. 4 dias. Ainda não, tinha acabado de morrer. Exatamente. Ou seja, 4 dias já não dava, né? A ideia é essa, né? A lógica dele já foi para a glória, já não tem mais, já cheira mal, né? A ideia de dizer, já está se decompondo, não tem mais como. Você passa perto do túmulo lá, já cheira mal. Então, ele chora, né? Então, a ideia é quando a gente vem, né? A nossa incredulidade, é muito difícil a gente dizer, olha, eu estou assim porque eu sou incrédulo, realmente eu não confiei no Senhor. Né? Ninguém chegou para Jesus ali e disse assim, Senhor, ajuda a gente, porque a gente não confia, a gente não acredita que o Senhor vai ressuscitar uma pessoa depois de 4 dias. Não, ele já chega e diz, olha, realmente não tem mais jeito, é a justificativa. Então,
Veja só, a gente não é um tolo, eu não vou dizer, né, a gente é um tolo, a gente pode se tornar, né, Deus o livre, alguém se tornar um apóstata, ele vai se tornar um tolo. A gente não é um tolo, mas a gente pode ter atitudes de tolice. Isso constantemente. Algumas atitudes de tolice ali. A gente pode, como muitas vezes a gente chega e defende a nossa versão. A gente editou ali a verdade e a gente acreditou naquilo ali. Versículo 18. Um sorteio põe fim às rixas e decide questões entre os poderosos. Aqui ele está falando de uma prática muito usada no Antigo Testamento, que era a prática do sorteio, né? Deus falava muito através de sorteio. Impasses que geravam ali, por exemplo, o Urim e Tumim. Lembrem do sorteio lá do barco com Jonas. Lembrem do sorteio para decidir quem ia para cada tribo. Eles acreditavam que Deus estava falando ali. E até no Novo Testamento, mas ainda como uma prática da antiga aliança, o sorteio entre Matias e José, o justo, para ver quem ia ser o apóstolo que ia substituir Judas, né? Então, por que ele fala do sorteio? Ele está dizendo duas coisas. Primeiro, o sorteio põe fim às rixas. Você tem um impasse muito grande, e aí o sorteio vai dizer qual é a vontade de Deus. E aí, quando Deus mostra a sua vontade, pelo menos a confusão deve acabar, né? Por que está tendo essa tempestade aqui? Veio o sorteio e disse, não, é Jonas. Então, se jogar, Jonas já disse logo, se me jogar, a tempestade acaba. Acabou a confusão. Matias e José. Eu fico pensando em José, porque veja, José é o justo, né? Era aquela pessoa que teve o sorteio e caiu em Matias. Imagine José. José e Matias, eles tinham todas as qualificações para ser um apóstolo que substituísse Judas. Mas aí Deus quis que fosse Matias. Então, pôs fim ali a uma rixa, né? Ao impasse, teve impasse. Os dois são qualificados. Quem Deus quer? Matias. Então agora José não vai. Põe fim ao conflito, só que, por outro lado, a pessoa que não é sorteada, ela tem que ser uma pessoa sábia. Porque ela tem que aceitar. Poxa, eu tenho as mesmas qualificações de Matias, mas Deus não quer que seja eu. Mas por que Deus não quer que seja eu? Não, são 12 discípulos, não são 13. Né? Então, seria 13 depois, com Paulo, mas aí já é outra história. Né? Ali, Deus não quis que José fosse. E aí cabe também. A pessoa que aceita o sorteio e perde no sorteio e entende na vontade de Deus que não é aquela ali também, tem que ser uma pessoa sábia. Do contrário, ela vai se revoltar ou não vai acreditar que aquilo ali é a vontade de Deus. Então, ele fala aqui da importância, né? Decide questões entre os poderosos, como ele diz no versículo 18. Quantas rixas, né, são geradas por autoridades? Quando eu dou aula de história, Sofia aí, né, tá chegando, né? eu digo... Vai ser Sofia agora? Sofia agora. Esse agora? Agora. Eu tô mais ansioso que ela. Por isso que ela tá doida para começar as aulas. Tá chegando. Eu sei, você de história. É isso aí. Aí, quando eu estou lá dando aula de história, eu digo assim, existem duas épocas da humanidade. Existe a época que você está em guerra e existe a época que você está na iminência de uma. Certo? É sempre assim. Quando você não está em guerra, você está numa iminência de uma. Sempre tem alguém querendo guerra e aí fala uma besteira para um, fala uma besteira para outro e começa uma guerra. Então, ou você vive na guerra ou você vive na iminência de uma até Jesus voltar. É assim que acontece, essa tensão da guerra. E por que muitas vezes acontece a guerra? Porque muitas vezes as autoridades que estão lá no poder, elas são tolas. E elas falam coisas que não deveriam. Veja o versículo 4. Alguém lê aí, por favor, o versículo 4 para mim. As palavras de uma pessoa são águas profundas, e a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Então, aqui ele está falando do sábio, tá? Ele diz, olha, as palavras de uma pessoa são como águas profundas. Eu pergunto para vocês, por que Salomão resolveu escrever isso? As palavras do sábio, as palavras de uma pessoa, são como águas profundas. Por que ele compara as palavras do sábio a águas profundas?
Sem ler comentários. Não, pode constar os universitários aí. O ribeiro, né? É um ribeiro que transborda. Por quê? Porque a palavra do sábio são como águas profundas, né? Você vê uma pocinha lá e você bota um dreno, aí você começa a tirar água e aquela água não acaba. Caramba, isso é muito mais profundo do que eu imaginava. Né? Por que são como águas profundas? Porque a palavra do sábio... Não, quer dizer que ele sempre vai ter, pensando nesse aspecto, ele sempre vai ter uma boa palavra para um conselho a dar. Exatamente, a palavra do sábio é isso. Ela não acaba. Né? Quanto mais você pedir sabedoria, Deus vai lhe dar. E quanto mais você buscar essa sabedoria, mais você vai ter conselhos e mais você vai se tornando uma pessoa sábia. Nós não só devemos buscar o sábio, mas nós devemos ser um. Né? E é claro, quando você está no meio de pessoas sábias, você também se torna sábio naquilo ali. Né? É claro que o ambiente influencia, né? Mas o homem ele não é resultado do meio, né? Como muitas pessoas falam. Mas é claro que esse ambiente ele vai influenciar. Poxa, se eu estou num ambiente de pessoas que buscam a Deus, eu no mínimo vou pegar alguma coisa naquilo ali. Eu não tinha essa prática, agora eu vou passar a ter. Isso vai me influenciar. Eu vou me tornar uma pessoa sábia. Certo? Aí ele vai dizer assim, os lábios do tolo, versículo 6, tá? Os lábios do tolo entram na discussão e a sua boca clama por açoites. Aí o 7, a boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios são armadilha para a sua alma. O que ele nos fala do tolo no versículo 6? Por que ele diz assim que a boca do tolo clama por açoites? O que vocês acham? Porque só fala besteira e ele vai atrás de briga, de confusão, né? As consequências sempre são essas, né? Isso. Veja, o sábio, ele entra em confusão, ele entra em briga. Mas por que ele entra? Porque todo mundo entra alguma hora. Todo mundo passa por briga, todo mundo passa por confusão, todo mundo passa por problemas. Mas o sábio, ele não procura isso. Pelo contrário, ele procura evitar isso. O que ele procura? Ele procura estar em paz com as pessoas. Ele procura resolver os problemas. Ele não procura entrar nos problemas. O tolo não. O tolo, veja, a boca do tolo clama por açoites. As atitudes dela é como se a atitude dela estivesse clamando para entrar naquela briga e não sair mais. Então, essa é uma característica do tolo. É como se ele clamasse por confusão. Né? Veja o 8. O 8 é fantástico. A palavra do difamador são comida fina, que descem para o mais interior do ventre. Né? Então, ele diz, olha, a palavra do tolo, né, do difamador, aquele que difama, por que ele diz que é como comida fina? Porque a nossa natureza pecaminosa, ela vai querer difamar. Ele está dizendo, olha, o paladar, ele vai clamar por um doce. Mas experimente você só viver de doce. Se você só viver de doce, o seu paladar vai amar. Mas você vai morrer mais cedo. Né? Se você só viver de milkshake, de bolo, isso vai ser muito ruim para o seu corpo. Mas o paladar sempre vai receber muito bem. A mesma coisa é a fofoca, é a difamação. A sua natureza pecaminosa, ela vai amar você difamar. Isso vai ser bom de falar, mas vai acabar com a sua alma. Certo? Então, essa é a comparação que ele faz com comida fina, certo? Do mesmo jeito que a natureza pecaminosa recepciona a difamação, o nosso paladar recepciona o doce. Mas o doce vai acabar com a sua vida e a difamação vai acabar com a sua vida espiritual. Né? Então, e quantas vezes ele já falou sobre isso, né? Eu acho que eu até falei pregando sobre isso. Que as atitudes da gente são como bumerangue.
Ela vai, mas ela volta. E quando ela volta, assim como um bumerangue, ela volta muito mais forte. Né? Então, isso é um fato também. Certo? Então, a longo prazo, isso vai corroendo a nossa alma. Versículo 13. Olha, Oi. o touro também, ele fala, eu vejo na sua própria instituição, seu dado, ele fala o que pensa. A gente vê muito touro, sabe daquele pastor que fala o que pensa hoje em dia? Não sei se é Malafaia, aquele que é presbiteriano, era uma referência. Caio Fábio. Sim, sim. Para mim ele é um touro, né? Sim, sim. Ele fala o que pensa e tem opinião de tudo. Né? O sábio, né? Feito, vamos lá, Nicodemos, tem umas coisas que tinha contra, mas ele é um sábio, né? Ele usa a sabedoria do Senhor, ele sabe aonde entrar na briga, aonde falar. O senhor deu um exemplo aí, né? Que todos nós brigamos, né? De alguma forma dando nossa opinião. Quando a gente sabe o momento de dar a opinião, saber meditar na palavra, saber, né? Com calma, e saber qual é a briga que vai entrar, isso é a sabedoria que vem do Senhor, né? Sabedoria que vem do Senhor. Feito esse Caio Fábio. Caio Fábio, ele se tornou um touro. Ele era uma referência no meio da gente. Sim, sim. Se você olhar aí o 6 e o 7, ele clama, né? Exatamente. Né? A boca do tolo é a sua própria destruição. Destruição. Então, hoje, na minha exatamente. visão. Ele tem o conhecimento, mas é um tolo. É o que o provérbio está dizendo. Ele está dizendo, olha, as pessoas mostram quem são. Só basta elas falarem. Se ela falar, ela vai mostrar se ela é sábia ou se ela é tola. Quais são as ideias dela. Se ela mostrar, ela vai dizer se ela é uma pessoa imatura, se é uma pessoa que precisa estudar mais. É por isso que eu faço prova, é por isso que existe prova oral para ser pastor. Ela precisa falar. E aí falando, né? É por isso que você não pode botar uma pessoa nova na fé para ser uma autoridade. Por quê? Porque ela está aprendendo. Então, é claro que eu ensino, mas e ainda continuo aprendendo, eu nunca vou deixar de aprender. Mas aquela pessoa está aprendendo o básico. Então, se ela na vida dela ouviu muito mais tolice do que sabedoria, a probabilidade dela passar isso no ensino, como um líder, é muito grande. Eu não posso colocar uma pessoa nova na fé, por mais bem intencionada que ela seja, para ensinar. A ideia é essa. Isso. Tanto é que ele diz em alguns versículos anteriores, ele diz assim, olha, o calado se passa por sábio. Por quê? Porque se a pessoa se mantiver calada e não falar nada, ele já disse isso, né? Se ela não falar nada, ela engana muita gente. Que ela tá ali, ela não vai enganar Deus, mas ela vai enganar muita gente. Ela fica ali balançando a cabeça, você até acha que ela está entendendo, mas ela não está entendendo nada. Se ela falar, você vai ver que ela não entendeu nada. Né? Então, é isso aí. Ele tá mostrando, né? Abriu a boca, já está revelando o seu caráter. Como ele fala, né? Ele fala mais do que ouve, versículo 13. Respondeu antes de ouvir é tolice e vergonha. Né? Ele tem dois ouvidos como a gente e uma boca, só que ele não ouve. Ele não ouve uma repreensão. Se ele ouvir, se ele ouvir meia hora, é para rebater você depois de 1h30. Aquilo que você falou. Se ele ouvir, não é para aprender. Se ele ouvir, é só para rebater aquilo que você falou. Essa é a característica do tolo. Ele não ouviu para aprender, ele ouviu para falar mais. Ele só fala. Porque só ele está certo. A lógica dele é essa. Se só ele está certo, eu vou ouvir de quem? Se só eu estou certo. Né? Não tem sentido. Não tem sentido eu ouvir. E aí ele vai falando mais disso sobre a boca, né? Versículo 20. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios ele se satisfaz. Aqui a melhor tradução para essa palavra coração aqui, do fruto da boca o coração se farta. Essa tradução é melhor, do fruto da boca a consciência se farta. É aquilo que eu falei, por exemplo, para vocês no sermão de domingo, quando a gente viu sobre a questão do coração. O coração é o fruto de todo, é a raiz de todo os sentimentos, os desejos. Isso é um sentido figurado. Na verdade, é a mente que é a raiz de todos os desejos. Tudo passa pela cabeça, né? Lembra? Da cabeça junta com o corpo. E o cabeça tem que ser Cristo. Se você estiver conectado à cabeça, você vai começar a agir como cabeça. Né? Então, é importante a ideia da consciência. Veja, é a sua consciência que diz. Na verdade, o coração é aquele órgão que bombeia o sangue. Mas tudo passa pela mente.
do fruto da boca, a consciência se farta. Ele está satisfeito com o que ele fala, com as asneiras que ele fala. Ele está satisfeito. Ele está satisfeito com aquela versão dele ali, certo? Ele está com a consciência tranquila. 21. Morte e vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Ele está dizendo, não, as suas palavras detêm o poder, digamos assim, podem dar vida a alguém, também podem matar alguém. Você pode matar com as palavras, não é? Você pode dar vida a uma pessoa que está morta com as palavras. É claro que o poder não vem de você, né? Mas é através da pregação que aquilo ali, que as pessoas que agora que têm o ouvido, né, adaptado, como a gente viu, do Espírito Santo vai ouvir. E ouve através da pregação. São as palavras, né? As palavras têm poder. A gente diz, a gente não gosta muito dessa frase, mas elas têm poder não no sentido de decretar algo, como Deus. Deus diz e aquilo acontece. Não. Mas elas têm poder de influenciar pessoas. Elas têm esse poder. Um forte poder. Versículo 21. A Jali, né? Morte e vida. Versículo 23. Eu vou deixar essa da esposa para depois, quando eu falar sobre a questão conjugal aqui nos provérbios, né? O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com dureza. É claro que aqui o pobre não é o pobre, todo pobre, todo rico, né? Todo rico é soberbo e todo pobre é humilde. Não. Aqui ele está falando sobre aquele de consciência pobre e aquele de consciência rica. Tem muito rico que é humilde. Tem muito pobre que acha que é o dono do mundo. A gente fala, né? É aquela pessoa que nasceu com um rei na barriga. Né? Então, não. O problema é que a maioria dos ricos, eles acham que são o centro de tudo. O dinheiro, muitas vezes, a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro, muitas vezes faz isso. O rico achar que ele manda e ele faz tudo. Certo? Mas uma característica dos tolos, ele diz aqui, é tratar os outros inferiores a ele. Isso é o que o tolo faz. Eu estava no módulo lá do mestrado de aconselhamento bíblico com o pastor Valdeci. Valdeci Santos é um cara muito bom nessa área lá em aconselhamento bíblico. Ele já deu várias palestras aqui sobre isso. E ele estava falando sobre criação de filhos. Ele diz assim, quando o seu filho ele fizer alguma coisa errada, as pessoas geralmente, né, o pai ou a mãe, para impactar o filho, para o que o filho entenda o peso de como aquilo ali está errado, ele chega e diz assim, eu estou muito decepcionado com você. Eu estou muito desapontado com você. Ele diz, isso é válido em alguns casos, mas isso tende, digamos assim, a elevar o pai ou a mãe no sentido de perfeição para o filho, onde aquele pecado papai e mamãe jamais cometeria. E porque você cometeu, eu estou desapontado, eu estou decepcionado com você. Quando ele diz, na verdade, em assunto de pecado, todos estão no mesmo patamar. É claro que você é superior a seu filho no sentido de autoridade. Você manda e ele obedece. Mas no sentido de pecar, todos nós somos pecadores. Então, ele diz assim, antes de você dizer que está decepcionado, diga que Deus está decepcionado. Olha, Deus está decepcionado quando você fez esse pecado, do mesmo jeito como quando Deus está decepcionado quando o papai peca, quando a mãe peca. A ideia é essa. É no sentido de dizer, olha, somos todos pecadores. E eu e você devemos obediência ao Pai, ao grande Pai. Né? Em uma palestra que ele deu aqui, eu nem era pastor ainda, era seminarista, e nem estava fazendo mestrado, ele deu uma palestra na Presbiteriana das Graças, ele diz, olha, muitas vezes o filho decepciona o pai, e o pai olha para Deus e diz assim, onde foi que eu errei? Né? O filho faz uma grande decepção, toma uma decisão que ele jamais imaginaria que o filho ia tomar, sai de casa, e o pai olha assim e diz assim, onde foi que eu errei? E aí o Valdeci vai dizer, em várias coisas. Ao longo da sua vida, ao longo da sua criação, você errou em várias coisas com seu filho. Várias coisas. Na verdade, ele não está tomando uma decisão certa e errada, né? É claro que a decisão errada pode ser por alguma influência, mas você só chegou até ali com ele
Por causa da graça de Deus. O grande parâmetro é a graça de Deus. Né? Então, como é que a gente pede as coisas a Deus? A gente não pede as coisas a Deus fazendo exigências. Tem muito pastor aí mandando você exigir de Deus. Né? Mas entenda, quem exige algo de alguém é superior a alguém. Se eu exijo alguma coisa de Deus, eu sou superior a Deus. A lógica é essa. Se eu pego a minha boca e digo, eu quero, eu não me contento com essa situação, eu não aceito, eu quero a mudança. Como é que você acha que ele vai tratar a esposa ou o esposo? Como é que você acha que ele vai tratar o próximo? Ele é o centro de tudo. Ele vai sempre exigir das pessoas, e as pessoas vão ter que obedecer a ele, até Deus tem que obedecer a ele. E é assim que se comporta o tolo. Deus chega para os fariseus lá em Mateus e ele vai dizer, raça de víboras. Porque Deus chama, ele fala para o crente, né? Está falando para o religioso, para o fariseu, para aquele que era o detentor da lei, que ensinava a lei. Ele diz, olha, vocês são uma raça de víboras. Por que víbora? Porque logo esse animal, víbora. Tanto animal para Deus chamar, Deus vai chamar de víbora, Deus vai chamar de uma cobra e a espécie da cobra. Né? Vocês são raça de víboras. Traiçoeiro. Qual é a grande característica da cobra, né? A cobra, ela é astuciosa, ela é traiçoeira. Mas o intuito de ser uma víbora tem algo específico. E logo depois ele vai dizer, porque a boca fala o que está cheio o coração. Depois de falar, né, que eles são raça de víboras. Por que raça de víboras? Porque se uma víbora lhe morder, ela vai passar o que para você? E ela passa por onde? Pela boca, né? Ela passa o veneno pela boca. É isso que exatamente o que eles estavam fazendo. Eles estavam usando a boca para espalhar veneno, para espalhar falso ensino. Vocês são uma raça de víboras. Vocês estão envenenando as pessoas com a boca de vocês. É isso que a víbora faz. Literalmente. Quando ela pica alguém, ela envenena as pessoas com a boca delas. Vocês são raça de víboras. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de veneno, eu só vou passar veneno para as pessoas. E para concluir, né? Se eu me alimento das migalhas da palavra de Deus, aquilo que vai sair da minha boca são migalhas da palavra de Deus. Se eu só pego uma coisa aqui e ali, eu não me aprofundo, eu não busco uma igreja que se aprofunde, é só mais coisa de autoajuda, é aqui e ali. O pastor ele só lê a Bíblia por desencargo de consciência, mas ele vai falar sobre outra coisa, são migalhas ali. É claro que essas pessoas só vão espalhar migalhas, porque aquilo que entrou foram migalhas. Se eu me alimento de fofoca, eu só me alimento de fofoca. O que é que vai sair de mim? É fofoca. E fofoca é uma comida fina, é saboroso, mas vai acabar com a nossa alma. Amém? É interessante, né? Porque tipo, tem alguns ambientes que você chega e as pessoas só conseguem conversar sobre o que aconteceu com a ator tal, fulano e tal, o programa que está passando na televisão. É isso aí. Porque A vida dos outros. vive só dessas coisas, vendo hoje em dia Instagram, vendo a vida de sucesso lá, o que aconteceu com o fulano. Olha lá, não dá tempo não. Dá tempo, isso sem tempo. Aí É o que dá ibope, né? Aquilo, porque tá É o que na dá cabeça ibope. o dia todo aquele negócio, né? Então, tudo que a gente chega é o que vai O sair. Big Brother. Big Brother é isso. O povo começa a falar, pronto, agora é Big Brother, né? Big Brother. A onda do momento é falar. Tudo é Big Brother. Sabe o que eu tava? Porque a mulher falou que em Castelo e passou mal. Eu disse, passou mal. O Big Brother ia participar, eu sabia lá quem em Castelo ia participar do Big Brother. E aí, Exatamente. É isso. Então, eu vou me alimentar disso. É isso aí. O pastor Vinícius muito bem falou hoje. Ele disse, olha, o ateísmo e as coisas que militavam contra Deus há 60, 50 anos atrás, só estava no meio acadêmico. Agora estão nas músicas populares, né? As pessoas estão militando contra Deus nas músicas, nos discursos.
Então isso aí agora está adentrando, as pessoas estão assimilando. E se eu assimilo tolice, eu só falo tolice. Amém? Amém. Amém.